Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com a sessão do dia 25 de junho de 2014. Karina, muitos temas previstos para julgamento, mas também como estava previsto, pelo menos 2 foram o grande destaque da sessão, portanto, desta quarta-feira. Embora um dia apenas da semana de julgamento aqui no plenário, eu diria que nós tivemos uma produção de jurisprudência que efetivamente vai refletir em todos os tribunais dos países, do nosso país, na verdade. Nós tivemos um tema que ainda não foi concluído, mas já há uma expectativa no sentido de que 7 votos já foram colhidos para que haja modulação de efeitos na decisão tomada sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78 de 93, que regulamenta, na verdade, que define quantos são e de que forma são distribuídas as cadeiras na Câmara dos Deputados entre os estados da nossa federação e o Distrito Federal, mas é preciso que para a modulação de efeitos se efetive, exista um número de 8 votos computados a favor da modulação, e nós vamos explicar como isso acontece, para que isso aconteça. E o ministro Joaquim Barbosa, ausente à sessão do dia 25, deve votar na próxima sessão extraordinária, convocada para a próxima semana, no dia 1º de julho, pelo menos essa é a grande expectativa, considerando que estamos, mais uma vez, em ano de eleição, e essa definição é fundamental para que as eleições aconteçam e essa distribuição de cadeiras, já que teremos eleições para deputados federais, senador da República, governadores, presidente da República, seja efetivamente verificada pelo plenário se será aplicada a nova resolução do TSE ou se deve permanecer as coisas como estavam anteriormente, como o próprio ministro Marco Aurélio até sugeriu que fossem estabelecidos os critérios na resolução de 2010 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi uma decisão, portanto, em que nós não tivemos ainda a conclusão, mas que na próxima semana há uma promessa de efetivação da conclusão desse entendimento sobre a inconstitucionalidade do dispositivo da lei. E também uma outra decisão que foi proferida, e essa sim de suma importância e forma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dá um norte para os juízes que trabalham nas varas de execução penal, principalmente nas varas de execução criminal, acerca da possibilidade de trabalho externo daquele apenado, daquele condenado que cumpre a pena no regime semiaberto. Havia, pelo menos, uma grande divergência acerca do dispositivo da Lei de Execuções Penais, se o cumprimento de 1/6 da pena seria necessário ou não, já que isso serviria para um outro tipo de regime, e nesta semana os ministros acabaram decidindo que o lapso temporal não é necessário e que se está cumprindo pena no regime semiaberto, é possível sim o trabalho externo. Nós vamos fatiar um pouquinho todas essas 2 decisões que foram proferidas no plenário dessa semana, e eu considero um trabalho bastante produtivo se considerarmos que foi uma sessão única na quarta-feira. Há um detalhe também, Karina, que normalmente o que chama mais atenção em relação a esse segundo aspecto, esse segundo tema da sessão plenária da quarta-feira, é o fato de que o tema abordado, os processos, eram exatamente referentes à ação penal 470. Exato. De uma maneira geral, chama-se mais atenção a motivação, o tipo de as questões políticas que são vinculadas, mas existe todo um aspecto jurídico, como você bem salientou, que foi bastante importante nesse julgamento. Não, sem dúvida, essa possibilidade do trabalho externo veio ao Supremo Tribunal Federal por meio de agravo regimental, um tipo de recurso que é interposto contra uma decisão monocrática, no caso uma decisão que havia sido proferida pelo relator da ação penal, que antes era o ministro Joaquim Barbosa, então logo ele comunicou a sua aposentadoria, passou para o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Joaquim Barbosa, ainda quando relator dessa ação penal e, portanto, relator dessas execuções penais, ele decidiu que não haveria possibilidade desse trabalho externo.
mesmo que no cumprimento do regime semiaberto e que, portanto, deveriam cumprir o lapso temporal previsto na Lei de Execuções Penais. Nessa semana, o novo relator dessas execuções, ministro Luiz Roberto Barroso, votou no sentido diametralmente oposto nesses agravos regimentais para possibilitar esse trabalho externo sem a exigência de um lapso temporal. Apenas o ministro Celso de Mello manteve o seu posicionamento no sentido de que esse cumprimento de 1/6 no mínimo para o trabalho externo e que esse trabalho externo seria uma medida excepcional, já que o trabalho interno seria a regra. Apenas o ministro Celso de Mello acabou divergindo, mas todos os ministros, os demais ministros presentes, acabaram firmando esse entendimento sobre a possibilidade desse trabalho externo. Vamos, portanto, conferir na reportagem. Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um parágrafo de uma lei que diz que cabe ao TSE determinar a quantidade de vagas de cada estado na Câmara dos Deputados. A modulação dos efeitos, que vai determinar se este parágrafo de lei vale ou não para as eleições deste ano, ficou para ser decidida na próxima sessão. O julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade foi retomado com o voto da ministra Carmen Lúcia, que não participou da última sessão. Ela seguiu o entendimento já adotado pela maioria. Com o voto da ministra, o plenário considerou que o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78 de 1993, que diz que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a quantidade de vagas de cada estado na Câmara dos Deputados, é inconstitucional. Em seguida, a ministra Rosa Weber, relatora de duas ADIs, propôs a modulação dos efeitos para que nas eleições deste ano ainda sejam considerados os parâmetros de representatividade estabelecidos por uma resolução do TSE. Considerou também a necessidade do Congresso formular uma norma que regule o número de deputados de cada estado. A entender, como entendo, inconstitucional uma resolução que tem como fundamento de validade uma lei complementar naquele aspecto de delegação que eu reputo, né, e votei no sentido de que é inconstitucional, há o vácuo que, considerado o princípio da segurança jurídica e da própria anualidade, me levaria a propor uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e com a adoção, nesse pleito, dos critérios da Resolução 23.389 do TSE. Essa seria a minha compreensão. Do meu ponto de vista, há vácuo jurídico, sim, e por isso é que eu proponho a adoção, observado, como disse, esse princípio da anualidade e todos esses aspectos destacados pelo presidente do TSE, a resolução vigente. Esse número... Que é a 23.389 de 2013. Pois não. O ministro Marco Aurélio divergiu da relatora e votou para que as regras de representação estadual utilizadas nas eleições de 2010 prevaleçam no pleito deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral só promoveu a dança das cadeiras e tivemos eleições anteriores. Agora, para as eleições de 2014, que se avizinham. E, repito, uma vez fulminada essa resolução, é como se não houvesse resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E, consequentemente, teremos a adoção da distribuição que vigorou nas eleições de 2010. Não vejo vácuo algum, presidente, a ponto de levar essa perplexidade de, a um só tempo, se declarar a inconstitucionalidade da lei complementar e, por consequência, da resolução do Tribunal Superior Eleitoral e determinar-se a observância dessa mesma resolução. Por isso é que eu já adianto o ponto de vista, apontando que o pronunciamento do Supremo está de bom tamanho, no que implicou a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 78/93 e, por consequência, também a declaração de inconstitucionalidade da resolução. E estou confiante de que teremos eleições em 2014.
A divergência foi acompanhada pelos ministros Teori Zavascki e Luiz Fux, mas o resultado final sobre a modulação dos efeitos da decisão somente será conhecido na próxima sessão, já que a maioria de 8 votos exigidos para a modulação não foi alcançada. O tema volta à pauta para o pronunciamento do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, ausente no plenário dessa quarta. A proclamação do resultado foi feita e aguardamos apenas a vinda do ministro Joaquim Barbosa na próxima terça-feira, dia 1º de julho, para se pronunciar quanto à modulação, porque não temos o quórum necessário. Bom, Karina, então há uma série de questões aqui. Primeiramente, vamos voltar lá na proposta da ministra Weber, do voto apresentado. A inconstitucionalidade, ela foi decidida, mas a questão é se continuou não fazendo efeito. Exatamente. Na semana passada, os ministros decidiram que tanto o parágrafo único do artigo 1º dessa lei complementar, que é uma lei curtinha, seria inconstitucional, e também inconstitucional a resolução do TSE que fazia essa nova distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados e que gerou bastante polêmica, e vieram, portanto, 6 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ADC que foi decidida na semana passada. Os ministros decidiram que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia, mesmo que autorizado pela lei, fixar esse número de cadeiras, que, portanto, não seria um papel do Poder Judiciário, caberia ao Poder Legislativo fixar, e decidiu também que esse parágrafo único, que delegava esse poder ao TSE para fazer essa distribuição proporcional, de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE acerca da população de cada estado, seria também inconstitucional. Ficou suspenso o julgamento na semana passada, para que os ministros decidissem se essa resolução ainda seria, mesmo sendo declarado inconstitucional o dispositivo legal, se essa resolução ainda poderia produzir efeitos para essas eleições de 2014. Por quê? Caso não pudesse ser feita, haveria, como disse a ministra Rosa Weber, um vácuo legislativo. A Lei Complementar 78 de 93 determina que são 513 deputados federais à Câmara dos Deputados. E, no parágrafo único, estabelece de que forma essas 513 vagas deveriam ser distribuídas proporcionalmente, como diz a Constituição, um mínimo de 8, o máximo de 70 deputados. Não é? O estado mais populoso elege no máximo 70 e o menos populoso, de acordo com essa pesquisa do IBGE, apenas 8 deputados federais. Então haveria, de acordo com essa inconstitucionalidade, um vácuo legislativo. E como resolver para as eleições de 2014? Essa era uma grande preocupação do ministro Dias Toffoli, que é o atual presidente do TSE. Como fazer as eleições? Como distribuir essas cadeiras? O ministro Marco Aurélio, no finalzinho da reportagem, nós vimos, ele dava uma sugestão, que não haveria esse vácuo, porque haveria a resolução de 2010 do Tribunal Superior Eleitoral, que não foi declarada inconstitucional e que poderia, portanto, haver a realização do pleito com base naqueles critérios anteriores. Mas não foi essa a decisão, ou pelo menos o encaminhamento, já que nós ainda não temos uma decisão sobre essa modulação, como a gente disse no início do programa. Mas o encaminhamento da maioria dos ministros, até agora 7 ministros votaram, no sentido de que os critérios estabelecidos por essa resolução do TSE de 2013, não obstante ela seja inconstitucional, porque o TSE não poderia fazê-lo por força da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da lei, de acordo com o que já decidiu o Supremo nesse julgamento, continuaria produzindo efeitos para essas eleições de 2014. Então haveria uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Por quê? Se não houver essa resolução, como fazer as eleições, como realizar as eleições de 2014 sem essa distribuição? Então, portanto, a ministra propôs que fosse declarada inconstitucional, mas que ela continuaria produzindo efeitos apenas para essas eleições de 2014 e com uma observação. Trata-se de obrigação do Poder Legislativo elaborar uma lei complementar que venha a fixar, sim, o número de vagas e a forma dessa distribuição, e não delegar ao Poder Judiciário, como teria feito a Lei Complementar 78 de 93. Então, o julgamento ainda não foi finalizado, como nós dissemos. Essa modulação de efeitos significa uma forma
criada pela própria lei que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, que permite, em razão do excepcional interesse social ou com base no princípio da chamada segurança jurídica, que os ministros decidam a partir de que momento a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo passa a ter valor, passa a produzir os seus efeitos. A regra é que haja uma retroatividade da declaração de inconstitucionalidade ao início da lei. Mas é possível que os ministros decidam um outro momento em que essa inconstitucionalidade vai ser realizada. Nesse caso, eles estão decidindo, portanto, se essa resolução, não obstante inconstitucional, pode ainda produzir efeitos para as eleições de 2014. São necessários 2/3 dos votos dos ministros do Supremo para que essa modulação seja efetivada, ou seja, 8 votos favoráveis ao momento, não é, diferenciado em que vai se estabelecer. E falta, portanto, o voto do ministro Joaquim Barbosa. Se o ministro Joaquim Barbosa decidir junto com a maioria, obtém-se o número de 8 votos e a modulação acaba seguindo a proposta feita pela ministra Rosa Weber. Isso a gente vai verificar quando? Só na semana que vem, no julgamento, na sessão extraordinária convocada para o dia 1º de julho, quando então esse deverá ser o primeiro julgamento a ser retomado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. Agora, um detalhe, Karina. O que é que acontece aqui no caso com relação ao total de votos, a questão do quórum, e que se faz necessário, no caso, o voto do ministro Joaquim Barbosa? Porque o cômputo dele pode fazer a composição dos 8, somar-se aos 7 que já votaram, mas pode também acompanhar uma divergência no sentido de que não haveria vácuo legislativo, que, portanto, não poderia produzir efeitos essa resolução. É uma incógnita. Mas eu digo porque, no caso, são necessários 8 votos porque se trata de matéria constitucional. Porque a modulação de efeitos, a Lei 9868 de 99, ela estabelece essa exigência para que haja modulação de 2/3 no mínimo para que haja essa modulação de efeitos. E para que se alcançar os 2/3 são necessários 8 votos. Temos 7, falta ainda o ministro Joaquim Barbosa para fazer a sua votação. Se o voto dele se somar ao da maioria já realizada, essa resolução do TSE de 2013 os seus critérios adotados será aplicada a essas eleições de 2014. Do contrário, não haveria essa aplicação. Agora, Karina, ainda na sessão plenária da quarta-feira, havia uma grande expectativa justamente com relação, até no início da sessão houve um debate no sentido de qual dos temas haveria prioridade para votação. Se definiu que seria exatamente a matéria eleitoral e passou-se em seguida aos agravos que estavam sendo apresentados em relação à execução penal na ação penal 470. E nós vamos conferir agora na reportagem primeiramente, depois nós voltamos com detalhes a respeito dos acontecimentos na sessão plenária. Pois na segunda parte da sessão, o plenário do Supremo começou a análise dos 5 agravos regimentais de alguns dos condenados, exatamente na ação penal 470. A repórter Carla Lucena acompanhou também esta parte da sessão. Os ministros também analisaram agravos regimentais apresentados por condenados na ação penal 470. O relator de todos os pedidos é o ministro Luiz Roberto Barroso. O primeiro recurso julgado foi do ex-deputado José Genuíno, condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa. Genuíno pedia para cumprir a pena em prisão domiciliar devido a problemas de saúde. O relator negou o pedido. Segundo o ministro, a situação do ex-parlamentar é igual à de vários presos e que o tratamento de Genuíno não foi suspenso com a prisão. Se dependesse das minhas convicções pessoais, seja pela razão objetiva de achar que a legislação deveria ser diferente, seja pela minha própria avaliação acerca do grau de culpabilidade e de periculosidade do agravante, a prisão domiciliar deveria ser deferida. Mas não posso deixar de reconhecer que estaria produzindo uma exceção e que este entendimento não teria como ser reproduzido para todas as pessoas seriamente doentes que se encontram no sistema carcerário. E se esta é uma solução excepcional e não universalizável, é porque não é igualitária nem republicana. E esses são os valores que eu defendo aqui. E a despeito da ironia,
considero que são os valores dos quais o agravante sempre foi um bom símbolo, que não foi destruído pelo acidente histórico representado por esta ação. Como consequência, indefiro o pedido de transferência imediata do agravante para regime de prisão domiciliar. Concluo assim, senhor presidente. Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. E aí adito para a ciência do tribunal, porque esse é um ato do relator, determino ao juízo da vara de execuções penais que restitua os autos a este relator devidamente instruídos no próximo dia 25 de agosto de 2014 para decisão acerca da progressão de regime. É como voto, presidente. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, negando a prisão domiciliar. Em seguida, o plenário julgou os pedidos de José Dirceu, Delúbio Soares, Romeu Queiroz e Rogério Tolentino. Bom, Karina, nós tivemos, portanto, a questão de José Genuíno, especificamente foi o primeiro agravo regimental, a questão da prisão domiciliar. Os outros agravos com relação a outros condenados se caracterizam como pontos diferentes que foram apresentados e debatidos no plenário, portanto, como vimos na reportagem. Eram dois grandes temas envolvidos nesses agravos regimentais que vieram ao plenário nessa semana. O primeiro deles falava justamente, buscava reverter uma decisão do antigo relator, ministro Joaquim Barbosa, que indeferia o pedido de prisão domiciliar a José Genuíno, em razão, alegando que não haveria, os laudos médicos não atestavam que haveria um prejuízo à saúde, uma debilidade da saúde de José Genuíno, caso cumprisse a pena no regime prisional estabelecido e não na prisão domiciliar. E o que ele buscava justamente era provocar uma manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal para que o plenário pudesse reverter essa decisão do ministro Joaquim Barbosa. No agravo regimental que veio ao plenário, portanto, já sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, atual relator dessas execuções, o ministro levou em consideração, para a manutenção da decisão do ministro Joaquim Barbosa, o princípio da isonomia, o chamado princípio da igualdade. De acordo com ele, foram bases tomados como parâmetro para essa decisão, não apenas os 4 laudos médicos que foram apresentados, dizendo que não haveria incompatibilidade com o tratamento no local onde se cumpre a pena, como também outros apenados, outros condenados também teriam problemas de saúde e tinham acompanhamento médico na penitenciária. Então não haveria como dar um tratamento diferenciado a José Genuíno, possibilitando a ele uma prisão domiciliar, já que essa é a realidade de vários outros apenados e condenados no presídio em que se cumpre essa pena. Então, levando em consideração o princípio da isonomia, manteve-se a prisão de José Genuíno, indeferindo a prisão domiciliar. Mas uma observação foi feita. Em agosto, José Genuíno já terá cumprido 1/6 da pena. Cumprido 1/6 da pena, de acordo com a Lei de Execuções Penais, haveria a possibilidade de se analisar, além da conduta social, mas critérios que são denominados pela lei subjetivos e objetivos, que seria o cumprimento desse lapso temporal, daria direito a José Genuíno à progressão de regime. E ele passaria do regime semiaberto para o regime aberto. E no Brasil, a forma de cumprimento desse regime aberto seria a prisão domiciliar. Então, o ministro já deixou consignado que em 25 de agosto, o juiz da execução criminal que acompanha essas execuções deve encaminhar os autos aqui para o Supremo Tribunal Federal para que o ministro possa analisar se, além do cumprimento desse lapso temporal de 1/6, José Genuíno também faz jus a essa progressão de regime, quando aí então ele poderá ser beneficiado com essa prisão domiciliar. Mas antes disso, o plenário decidiu que a prisão domiciliar, nesse momento, em razão desse tratamento da saúde, não é de direito em razão do princípio da isonomia, já que é caso similar a outros condenados e apenados que cumprem pena. E com relação ao segundo tema, que era exatamente a questão da possibilidade de trabalho externo, tema central dos outros agravos regimentais, na execução penal da ação penal 470, que estavam também em julgamento nesta quarta-feira. Nesse caso, os ministros tomaram como paradigma o agravo regimental apresentado pelo ex-parlamentar José Dirceu. Duas circunstâncias foram analisadas. No primeiro momento, se esses apenados
pelos crimes, não é, na ação penal 470, em que ficou fixado o regime semiaberto como inicial de cumprimento, se eles teriam direito ao trabalho externo. O ministro Celso de Mello, a gente já comentou aqui no programa, ele divergiu entendendo que a regra é o trabalho interno e somente depois de 1/6 do cumprimento dessa pena é que mesmo esses apenados e que cumprem pena no regime semiaberto deveriam obedecer esse lapso temporal para tão somente depois ter direito ao trabalho externo. Mas não foi esse o entendimento da maioria que se formou no plenário, seguindo inclusive uma sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive. E o ministro Luiz Roberto Barroso, num voto bastante denso, disse que, inclusive, os tribunais de justiça, tanto do Distrito Federal ou em Minas Gerais, que envolvem esses agravantes, essas pessoas os agravos dos quais estavam sendo analisados, né, os apenados desses agravos, desses recorrentes, vamos dizer assim, tanto o Tribunal de Justiça do DF como o de Minas também promovem esse entendimento de que a exigência do cumprimento de 1/6 prevista na Lei de Execuções Penais não se aplica ao regime semiaberto e que, portanto, haveria sim a possibilidade desse trabalho externo. E foi essa a jurisprudência e foi essa a decisão que a maioria do plenário tomou, apenas divergindo o ministro Celso de Mello. E, num segundo momento, passou-se a analisar uma outra possibilidade. Esse trabalho externo, uma vez propiciado a esses apenados que cumprem pena no regime semiaberto, pode ser feito em empresa privada, especialmente, no caso de José Disseu, em escritório de advocacia. O ministro Joaquim Barbosa havia indeferido, dizendo que não haveria possibilidade e que, por conta de uma imunidade que existe em relação, principalmente, a esses escritórios de advocacia, por força do estatuto da OAB, haveria uma impossibilidade da fiscalização do poder público no cumprimento efetivo desse trabalho externo. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso acabou afastando também e os ministros decidiram que é possível sim que esse trabalho externo seja realizado, inclusive em escritórios de advocacia. Então foram duas teses que acabaram sendo firmadas e que deverá ser levada em consideração pelo ministro Luiz Roberto Barroso de forma monocrática em outros agravos na execução penal de outros apenados e condenados nessa ação penal do 470. Então, dentro desses dois paradigmas, vamos dizer assim, o ministro Luiz Roberto Barroso fica autorizado agora a tomar decisões, de acordo com o que foi decidido no plenário nessa sessão do dia 25 de junho, decidir monocraticamente os outros pedidos que envolvem, obviamente, essa mesma tese. Bom, Karina, esta, portanto, foi a sessão plenária desta quarta-feira, os principais momentos você acompanhando aqui no Plenárias, e nós já temos encontro marcado na próxima semana, na terça-feira, pela manhã, dia 1º de julho de 2014, com a sessão que marca o encerramento do semestre no Poder Judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, e você vai acompanhar ao vivo direto do plenário. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.